E finalmente a presidente do clube do Senpai apareceu. E agora tivemos esse episódio aí que, no meu ver, foi um dos episódios mais bem trabalhados em um tema só. Enfim, esse episódio foi bem legal, eu curti bastante, eu tô aqui pra comentar sobre esse episódio, vai ser um vídeo de impressões, bem rapidinho por sinal, que eu convido a você também a estar compartilhando comigo aqui nos comentários as suas impressões, para que não seja só eu, mas vocês também. E antes de eu comentar sobre esse episódio, eu vou pedir que o seu like é muito importante, principalmente a sua inscrição. Se você gosta de animes, mangás e ficar ligado em tudo que rola nesse mundo dos animes, se inscreve no canal. E para você que gosta do canal e pode dar aquela força, vire membro e ganhe recompensas como vídeos e muito mais. Os membros do canal têm acesso a vários vídeos de recomendações de animes, recomendações de mangás, é bastante conteúdo legal que você vai gostar. Lembrando, quando você vira membro, você apoia meu trabalho aqui no YouTube. E para você que já é membro, fica aqui meu muito obrigado. Nesse início de episódio, a gente acaba vendo aí que o nosso protagonista, o Senpai, ele acaba confundindo aí pack com, no caso, galinha frita. Sim, a palavra em si ela acaba confundindo bastante com a questão de envolver pack de fotos, que geralmente são que algumas mulheres em específico acabam fazendo. Na hora eu até pensaria, é pack de pé, né? Pack de pé. Mas aí não, no caso não era um pack de fotos, como ele imaginava, como o nosso querido Senpai imaginava. Era um pack lá, no caso, que é galinha frita. Não, eu literalmente também fiquei, assim, confuso. Mas, enfim, ele acaba até ficando aliviado por esse ponto, porque ele não poderia ver, pelo menos é o que ele mesmo fala. Então a gente acaba vendo aí que também o nosso protagonista, ele é péssimo na corrida. Isso não é nenhuma novidade, a gente sabe muito bem que ele é fraco. E ele acaba passando ali por uma coisa que com certeza ninguém quer passar, que é, né, ser humilhado. É basicamente isso, porque enquanto ele tá lá correndo na educação física dele, da sala dele, ele acaba, no caso, sempre ficando para trás. O pessoal já tinha dado uma volta, inclusive, e ele tava, tipo, acho que ele já tava umas 2 voltas atrasado. E ele tá ali mortão, as garotas zoando ele, todo mundo com certeza zoando ele. E a Nagatoro, quando ela viu aquilo ali, o que ela pensou? Cara, isso não pode acontecer. Até porque imagina só, você gosta de uma pessoa e você vê essa pessoa sendo humilhada, porque aquilo ali literalmente é ser humilhado, não porque, mas é a culpa de alguém. Não, é porque ele mesmo é fraco. Então ela acaba pensando o seguinte, olha, acho que a melhor forma da gente fazer para que ele pare com isso, para que não, assim, não que ele continue dessa forma, sabe? Que ele melhore, pelo menos ele chegue ao padrão, né? Algo normal, acompanhar a turma dele, não ser um fracote. Ela acaba tendo a ideia de ajudar ele a exercitar. Olha, até exercitar pra mim tá difícil. Aí o que acontece? Ele acaba aceitando porque acaba sendo a Nagatoro pedindo. Então se ele acaba recusando, acaba sendo pior. Então ele decide aceitar. Só que ele tem um estímulo além do que já basta ser a Nagatoro pedindo a ele, né? No caso, ela acaba indo com uma roupa lá que deixa ele animado. Essa é a palavra que eu diria. Então ele acaba começando ali o exercício e a gente já vê que ele tá totalmente fraco, não aguentando mais. Só que a Nagatoro, ela sabe que existe um gatilho para ele continuar, que é sempre provocar. Quem gosta, quem ama, provoca. Então ele fica ali bolado demais. Ele acaba fazendo tudo quando ela sempre implica com ele. Então a gente acaba vendo sempre algumas cenas de ali, umas cenas de ali, e acaba encontrando aí, no caso, a Yoshi, que no meu ponto de vista foi algo muito divertido, porque enquanto o nosso protagonista ele tava ali fazendo, digamos que, uma fusão igual a Dragon Ball, acaba que a Yoshi aparece e a Yoshi, sem aquela reação, eles também sem aquela reação, acaba da imagem indo lá pra uma fusão da Nagatoro com a Yoshi, que no meu ponto de vista foi muito legal, cara. Eu acho que eu ri ele mais do que devia. Então a gente acaba vendo aí o seguinte, que no caso o Senpai ele tá querendo uma modelo em específico pra ele fazer pro festival. Aquilo ali, no momento ali, não tinha uma ideia em si que ele iria fazer realmente pro festival. Mas sim, ele tava pensando nessa ideia com certeza. Aí o que acontece? A Nagatoro, depois de ver isso tudo, ela se oferece, ele nega, dizendo que ele queria um garoto, porque assim ele conseguiria, sim, fazer o desenho do jeito que ele quer e não ficar só em rabiscos. E ela acaba
tendo que fazer uma coisa que ela não esperava, que era conseguir uma roupa, no qual ele achava que, nossa, agora eu contra-ataquei. E naquele momento que ele tava ali felizão, eu fiquei assim, mano, eu tava pensando exatamente nisso agora, porque o nosso protagonista, ele nunca contra-ataca. Ele sempre é atacado, sempre provoca ele nunca faz nada, sabe? Então, eu fiquei assim, surpreendido, porque foi naquele momento que eu pensei isso. Então, ela acaba sumindo, ele fica lá, nossa, eu sou sinistro, eu sou picoroso, e ela acaba voltando com a roupa. Ali não diz a questão de tempo, mas com certeza deve ter levado aí em torno de um dia ou um pouquinho mais do que isso, porque ela passou pelo clube que construiu, no caso, costurou a roupa pra ela, então deve ter levado um tempo, mas pra gente ali é como se fosse minutos. Então ela consegue a roupa e ele tá decidido a desenhar ela. No caso já tá até desenhando lá, a gente vê que tanto a Ayosha, a Sakura e a Agamotto tava lá já só zoando ele enquanto ele desenhava, e a Nagatoro lá se achando a tal. Não é pra menos, né? Porque tá desenhando ela fica bem feliz porque ela é modelo e essas coisas todas. Só que uma coisa que a gente não esperava, pelo menos a gente que não acompanha o mangá, dá até aquela respirada mesmo, porque a gente não acompanha o mangá, a gente não sabe. Apareceu a presidente do clube, essa presidente ela era já mais que esperada, porque, se eu não me engano, no preview do episódio anterior, ela acaba aparecendo. Então, a gente vê aí que ela já chega causando, porque ela recebeu uma advertência, porque tava tendo pessoas ali que tava causando uma confusão, essas coisas todas, só que acaba passando aí no caso a história dela com o nosso protagonista. Aí sim a gente acaba fazendo muito chip. Muita gente começou a shippar ele agora com no caso a senpai, né? Porque ela é a senpai dele. E, cara, eu fico realmente na dúvida. Eu acho que ele, de fato, ele acaba gostando da senpai dele, da presidente do clube dele, porque ela mostra ter uma imagem de alguém mais responsável, alguém que deixa ele orgulhoso, porque ela desenha também. Então passou a história lá no caso do festival, que eles apresentaram um desenho que eles fizeram, todo mundo juntos. Então isso foi uma história que passou, de fato, bem rapidinha, mas dá pra entender como é o nível de aproximação do nosso protagonista com no caso, a presidente. Que dá pra ver que ele tem uma aproximação aí com ela, que ele meio que admira ela. Pode ser até mais do que isso, apesar de que o anime não mostrou mais além pra gente conseguir entender dessa forma. Mas já tem gente aí falando que ela é até mesmo a namorada do cara. Vamos ver, né, se mais pra frente no futuro isso vai acontecer. Mas acaba acontecendo o seguinte, que ela fica lá boladona, é aquela história toda, e a Nagatoro não conseguiu se segurar. E não é pra menos, até porque ela tava dizendo pro protagonista o seguinte, que ela, no caso, ia ter que desistir do clube, porque ele não tava fazendo isso, faz aquilo. Mas do meu ponto de vista, que é uma teoria minha, né? Pode ter acontecido no mangá, ou não, eu não leio o mangá. Mas eu acho que ela tava já sabendo dessa história, que tinha garota com ele, ou algo do tipo, até porque a Nagatoro tá em todo lugar com o nosso protagonista, então ela pode ter visto e ficado com aqueles ciúmes. Por isso que a galera já tá até shippando, no caso, a presidente com o protagonista, por causa disso. Então ela tava dizendo que ia, no caso, desistir do clube, que ia fechar, então ele fica muito pra baixo. E aí acaba aparecendo a Nagatoro, fazendo aquela coisa toda, que ela não tá fazendo isso nem aquilo pra ajudar. Só que teve aquela desculpa dela lá que ela fez, que ela ia ficar ocupada, os outros membros também. E ele tem que ficar responsável a sala, né, do clube. Então ela acaba ali entrando em uma aposta com a presidente. E essa aposta envolve, no caso, na votação de qual imagem lá, no caso do clube, vai ganhar. Pelo menos é o que deixa a entender. E assim termina esse episódio, que do meu ponto de vista foi bem legal, foi divertido, ele conseguiu focar bastante em algumas coisas, por exemplo, um tema só que ganhou bastante tela, que foi a questão lá do protagonista ser fracote, essas coisas tudo que ele treinando. Pelo meu ponto de vista, isso acaba sendo legal, porque a gente não fica mudando de tema direto, dando aquela confusão toda. E também apresentar outra personagem era o que estava precisando, porque em toda a história que tem um romance, pelo menos na comédia romântica, sempre vai ter uma concorrente. Então é o que está acontecendo aqui, a concorrente é ela. Então, pelo menos é o que eu entendo dessa forma, porque toda obra, mangá, light novel, anime, ele segue esse modelo. Enfim, gente, aqui foram as minhas impressões, gostei bastante
do que aconteceu nesse episódio. Ri bastante também, principalmente lá no caso da Osha, da Sakura e a Gamu, só rindo, ficando também no caso lá de trás, enquanto a Nagatoro discutia com a presidente. Parecia até que eles estavam ali no caso de família. Literalmente, cara, o bagulho foi muito bom mesmo. Enfim, comenta suas impressões também nos comentários, pra me saber o que vocês também pensam sobre esse episódio, sobre esse anime. Vai ser bem importante saber também o que vocês estão achando. E antes de mais nada, ó, deixa um like embaixo. Dessa forma eu continuo trazendo mais vídeos de Nagatoro aqui pro canal, sempre postando todo sábado-feira de Nagatoro-feira, é isso. E pra quem é novo aí, gosta desse mundo aí dos animes, gosta de ficar ligado em tudo que acontece nesse mundo dos animes, se inscreve aí no canal, que aqui eu posto tudo. Eu deixo ligado a todo mundo que acontece nesse mundo dos animes. E também ative esse sininho aí do lado do botão de inscrever, porque assim você é notificado de todos os vídeos que posto aqui no canal. Enfim, gente, brigadão por assistir aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo.